Oi, gente, eu sou a Vânia Goya, editora de beleza da Cosmopolitan, e estou aqui já morrendo de rir com Fabiana Gomes, que já está fazendo palhaçadas no estúdio. Não fala assim que parece que eu faço stand-up comedy ao Eu sei que de não. maquiagem, né? Fabi, maquiadora da MAC, veio dar uma lição muito importante. Primeiro... Então, dicas, não lição, vai. Lição. Não, mas calma, vamos conversar. Vamos. A gente tem um tema importante que é aumentar os lábios. Todo mundo agora quer ser... Quer ter boquinha. Bocona. Júlia, tá aqui, Oi, nosso gente. time da Cosmo, disse que sempre quis ter uma boca mais grossinha. Confere? Sempre. Essa boca pequenininha, tá na hora de aumentar. Mas, às vezes, dá errado, né, Fabi? Dá muito errado. Quando que dá errado? Então, o que a gente estava falando no começo, acho que o que é importante sempre observar é que essas alterações, a gente vai fazer uma alteração importante no rosto dela. Mas ainda tem que ser, assim, não pode parecer que foi forçado, que a gente tentou colocar uma boca de cartoon nela, de boneca. Sim, você tem que olhar e achar que isso é dela. Que isso é dela, exatamente. Então, ó, da Júlia é muito fácil de sacar uma coisa. Vamos ver O os lábio detalhes. inferior dela, ele é mais grosso, é mais volumoso do que o superior. Então, a ideia aqui é mais calibrar, dar volume para os lábios superiores, para deixar isso mais proporcional, mais harmônico. Combinado. Porque o que seria... Porque essa é a boca da Júlia que a natureza fez para ela. Sim. Se a gente tentasse colocar aqui, dá para fazer, mas fica muito artificial e fica esquisito quando você tenta manipular demais, assim. Certo. Então, assim, acho que para manter uma certa naturalidade, você tem que Indo devagar. segurar a onda um pouquinho, não pode, tipo, enlouquecer muito. Dá pra enlouquecer. Lembrando, migas, que estamos ao vivo no Facebook. Então, quem tem dúvidas, pode mandar aqui nos comentários, que a Larissa está lendo tudo, mandando pra mim. Valem até outras dúvidas de maquiagem, né? Tudo. Que a gente já vai, ó, Vê se elas já metralhadora estão de falando alguma coisa, eu respostas. fico super afim de saber o que elas estão falando. Ela não quer ficar com os pincéis, ela quer ficar com o celular, com as vendo pessoas, tudo. Vamos começar a fazer... Mas vamos começar. Tá, o que a Júlia já tem? Ela não tem, tipo, a Júlia não precisa de nada, a gente só fez uma correção muito simples na pele e você tem um batonzinho, um batom nude que ela já usa no dia a dia, enfim. Que é um pouquinho mate e cremoso. Que ele é semi-opaco, na verdade, semi-mate. Então, Júlia já está de batom na proporção natural Que eu uso todos os que ela dias. usa todos os Exatamente, dias. respeitando o lábio, a forma natural dos lábios dela. O que eu acho legal sempre na hora de fazer essas manipulações, de aumentar ou até de diminuir, é usar uma cor neutra. Tá. Essa aqui é uma cor bem... Deixa eu passar na mão pra ver. A gente vai mostrar no detalhezinho. Você acha melhor, pra quem nunca fez, faz primeiro uma boca nude, depois se arrisca a fazer um vermelho ou um vinho, o que você acha? Então, acho legal até porque você vai ficar mais segura, se você der uma erradinha, assim, com uma cor neutra, você fica mais tranquila para consertar do que se você errar com uma cor muito vibrante, tipo vermelho, ou vinho, Tá. alguma coisa assim. E outra coisa, depois, a partir do momento que você já tem essa forma aqui com o nude... Gente, nude esse é um neutro pra Júlia, tá? Não significa que esse é o neutro ou nude pra todos os tons de pele. É né? a cor que Importante mais se falar. aproxima com o seu tom natural de pele. Essa cor aqui, ela é bem neutra, ela é bem coringona, assim, pros tons de pele que a gente encontra no Brasil, assim, em geral, tá? Como chama esse lápis? Esse se chama Spice, da MAC. E aí, É o bom, lápis da Gisele, Brasil. chique. Anota esse Anota crédito. aí. Deixa eu perguntar uma coisa. Então, primeiro, importantíssimo, ter um lápis labial. Vamos lá. Vamos, tá. E aí o que E a ele gente tem vai que ser fazer? macio. Macio, você tem que ter controle dele, ele tem Tá, que se ele você que tem aquele pintar. lápis seco que você precisa fazer assim, Ferir os não vai lábios, dar se começar certo. a sangrar, desiste. tá, tem que ser sutil, malemolente. Ó, aqui o que eu vou começar a fazer pelo arco do A gente cupido. vai mostrar no detalhinho. Aí. O arco do cupido é esse coraçãozinho que a gente tem aqui, né? Eu vou começar a aumentar de leve. Eu começo a pintar por fora do contorno natural da Júlia. Abre um pouquinho. Eu vou pedir pra você virar um pouquinho pra mim. E Isso aí- é bem rente à linha que ela tem, né? Exatamente, mas aqui já vai dar pra gente ver uma mudança. Quer ver? Deixa eu virar ela pra frente. Mas aí você termina esse desenho no lábio dela, né? Que chega no cantinho. não isso tá é pra super fora. importante. Isso é super importante. Esse ângulo aqui, pra qualquer tipo de boca, na verdade, gente, você saca se uma boca tá bonita e bem feita, quando esse ângulo aqui, esse encontro aqui, ele tem que ser um ângulo reto sempre, sabe? Eles têm que se encontrar aqui. Quando você começa a fazer muito pra fora, começa a ficar esquisitíssimo. Tá, então Então, você isso é bom excede respeitar. o limite da sua boca aqui no
na parte que é um coraçãozinho. Nas extremidades, junta com o seu contorno natural. Exatamente. E aqui... Ligue os pontos. Ligue os pontos, exatamente. E aqui, ó, o lábio dela é um pouquinho mais fino. E aqui ele tem uma curvinha. O que eu faço aqui é dar uma arredondada. Vou deixar ele um pouquinho mais cheio, mais abauladinho. Mas eu não tô, isso que você falou, esse ângulo aqui onde eles se encontram, eu não tô mexendo. Certo. Larissa diz no meu ouvido, tá bombando aqui, Fabiana. Ai, que ótimo, quero saber, conta tudo. Luciana pergunta, quais cores aumentam os lábios e quais diminuem? Existe isso? Eu sei do que ela tá falando, existe assim, quando você, naturalmente, se você escurece o olho, ou a boca, a impressão que dá é de diminuir. Então, quando eu coloco, por exemplo, uma boca vinho, a impressão que dá é que meu lábio é um pouquinho menor. Tá. Se eu quiser dar uma alterada nisso, eu ponho um gloss em cima e continuo com o meu volume natural. Mesma coisa para o olho. Quando a gente escurece o olho, a impressão que dá é que o olho dá uma diminuída, uma fechada. Ou se eu passo, por exemplo, lápis preto na linha d'água, vai. Tá. Então, as cores claras, elas vão refletir, elas vão ampliar. Então, primeira lição, quer aumentar um pouquinho a boca? Escolhe um batom nude. Aqui, o que, né, ou talvez uma cobertura mais cremosa, que reflita mais a luz. Brilho, exatamente. que dá mais volume, certo? Certo, mana. Ana Paula pergunta, qual é o jeito certo... Achei que você ia falar Ana Paula padrão. Não, Ana Paula pergunta, qual é o jeito certo de passar o batom mate? Jeito certo de passar o batom mate. Eu acho, Ana Paula, vou aproveitar para fazer uma pergunta. Eu acho que a gente tem uma safra de lançamentos de muitas marcas de batons líquidos e que são muito secos. O que acontece? Que eu acho, alguns eu acho que mancham um pouquinho e outros dão uma esfarelada. Então, acho que às vezes precisa preparar a boca para receber um batom mate, certo? Ah, sim. O batom mate, exatamente. Acho que deve ser essa... acho que você desvendou aí exatamente a dúvida. Eu já vou subir... Tô vendo uma boquinha mais... E aqui, deixa eu só... Fabi, você tá fazendo embaixo maior? Embaixo eu agora eu me animei um pouco, Júlia, você já vai ficar mais... Calma aí, Ana Paula, a gente vai voltar para sua pergunta. Calma, a gente já volta. A gente se apegou aqui na boca, exatamente. Na boca da Júlia Então, deixa eu responder a Ana Paula, vai. Deixa eu só ver, calma, aqui. É sempre importante olhar para o espelho quando você está fazendo isso de frente. E outra coisa, quando você está alterando assim demais... Qualquer alteração que você esteja fazendo, ou mesmo, por exemplo, passa um batom vermelho como esse que eu tô, o Ruby Woo. Quando eu quero... Kaique que pergunta, Fabi, qual é a cor do seu batom? Ela Ruby já acabou Woo, de dizer. Já respondi, já está a resposta aí. Olha como a gente está rápida. Quando eu quero equilibrar ali, às vezes, é sério, só olhando no espelho, você não consegue sacar onde estão as diferenças. É muito importante você tirar uma foto, tira uma selfie. E olha, a foto te diz, às vezes você perde um pouco essa visão. Então, quando você está alterando assim, aqui eu prefiro, ao invés de só olhar aqui, eu olho no monitor para entender o que está acontecendo ali. A pergunta da Ana Paula. Acho que o maior segredo da aplicação do batom mate, de qualquer batom mate, seja ele líquido ou esse da Bala, é a preparação dos lábios. Então, é super importante você manter o lábio bem hidratado. Aí tirar o excesso de hidratante, de brilho, porque senão o batom não adere, não tem aderência. Ele vai virar um batom cremoso, vai ficar com brilho. Mas ele tem que deslizar, só que ele tem que aderir na pele ao mesmo tempo. Sim. Então você hidrata ali quando você começar a preparação dessa pele, tira o excesso com lencinho e aí começa a aplicação. Eu gosto de usar o lápis de boca depois da aplicação do batom. Tá? Nunca vi. Nunca viu? Eu amo. Eu sempre passo antes. Ah, não, eu vi a Fabi passando batom agora, ela passou o Ruby Woo e depois ela só deu uma ajustadinha no contorno ali com o lápis. Eu já faço ao contrário. Geralmente eu pinto a boca inteira com o batom. E depois passo. Eu pinto a boca inteira com o lápis, depois eu passo o batom. Na verdade, acho que é a maneira como cada um se adapta melhor, assim, né? Não tem uma técnica... A Carolina que perguntou, existe alguma dica para aumentar a durabilidade do batom na boca? Essa que eu falei, de pintar a boca inteira antes. É maravilhosa. Com um lápis. E depois passar um batom, às vezes, mais cremoso, que sai mais rápido. Acho que é uma das dicas, né? E outra coisa que é muito legal tem, hoje em dia, já primer de boca, né?
Que ajuda a segurar. que ajuda a segurar, é tipo o velcro do batom. E, inclusive, para quem é mulher de pele madura, às vezes o batom ele costuma querer fugir, né? Por Pelas linhazinhas. essas linhazinhas que ficam em torno do lado. Exatamente. Aí esse primer, ele é o velcro do batom, ele mantém o batom no lugar. E aí, isso que você faz, eu amo você pode pintar a boca inteira com um lápis de boca. Não só usando a ponta dele, mas a extensão toda dos lábios. E o batom por cima. Aí dura mais um tempinho. Deixa eu ver. Será que a gente aumenta mais? Veja o que elas falam aí. Vamos ver. Vamos ver de frente para aqui. Temos 3 câmeras, Brasil. É um live. Eu tô obcecada que no eu fiz. detalhe, ó. Nossa, já fez muita diferença. E Vamos ainda assim ver. tá muito natural. Será que a gente consegue pegar ela um pouquinho mais aberta só pra gente ver? Porque a Júlia tem uma coisa que ela tava reclamando antes de começar, é que, por exemplo, quando ela ri, ela tem um lábio superior muito fino. Ele meio que desaparece. Dá um sorriso pra gente mostrar pro Brasil que temos lá. Yes, we Olha, have fez it. muita diferença. E tá muito natural. E natural, isso que é legal. Tipo, sem mexer demais, descaracterizar, Júlia, que daí eu já não acho, assim... Você pode, sim, fazer isso para uma festa, para uma situação específica, Foto, um né, dia que você às queira vezes. dar uma piradinha. Mas todo dia, assim, tipo, se transformar em outra pessoa, eu acho isso meio questionável. Outra coisa, Vânia, que é legal. Usando uma cor neutra, você tem já a base dos lábios mais grossos. Você pode aplicar qualquer cor em cima dessa base que a gente já fez aqui. Aqui, na verdade, nem tá aparecendo, acho que não sei como, não tá lendo muito como batom aí. Tá quase a boca natural Exatamente. dela. Alguém fez essa pergunta. Ó, a Paola pergunta, posso fazer o contorno da boca já com um lápis da cor do batom ou é melhor usar um nude primeiro? Então, depende aí da evolução, de quão nível, que nível de maquiagem que você tá, vai. Mas você pode, se você gosta de usar o lápis de contorno antes do batom, o lápis escuro, você pode ir de cara com ele. Tá. Pra quem tá começando e não tem muito domínio ainda da boca escura, porque a boca escura ela exige um pouquinho mais de técnica e tal, de destreza, né? Aí eu acho legal você começar com um neutro, justamente por aquilo que a gente falou no começo, que se você errar, é mais fácil de limpar, não tinge tanto a pele. Porque especialmente vermelho, às vezes marca muito, né? Aí quando você erra, às vezes dá ruim, porque mancha a pele e tal. Então é legal começar com um neutro e depois... Tá. que mais? E aí eu tenho outras perguntas. Por que você me olhou assim? Eu tô suja? Não, eu tô vendo o seu batom e o batom da Júlia, eu tô obcecada no detalhe, Eu não de olhei, perto. não fiz a selfie. Tá tudo Só bem. faltava ela aparecer no live com o batom torto. Se tivesse torto, alguém já teria falado no meu ouvido. Imagina, você começa os comentários, tá torto, Fabi. Bruna pergunta, o que fazer quando um lado dos lábios é diferente do outro? Mesma coisa aqui. O meu é super diferente, na verdade. O meu é Muita super gente diferente, mas tem eu deixo diferente. Isso também é uma opção. Tipo, mas é que o teu não é tão diferente, vai, Goi. Não, mas aqui o meu é um pouquinho, um lado é Mais um pouquinho mais baixo do que o outro. O que eu faço, às vezes, eu não desenho esse V do arco do cupido, porque eu não tenho muito. Eu passo o batom direto por cima dele. Que aí eu não defino tanto esse Vzinho. A diferença, né? Você eu não gosto enfatiza. desse borradinho em cima, que inclusive diz que tá na moda nas passarelas internacionais. Tá é na verdade? moda mesmo. Não é nem o borradinho, a boca um pouquinho pra fora, né? Na verdade, sim, é uma tendência de passarela, essa coisa da boca meio que saindo do contorno dos lábios. Eu não acho que isso seja uma tendência que as mulheres que a gente vai abraçar. Mas dia a dia. talvez a dica dessa tendência, como adaptar para a vida real, ao invés de eu usar meu batom vermelho super definido como ele tá, é usar as extremidades dele mais esfumadinhas, assim, para ficar com um blurzinho ali. Talvez seja a maneira de adaptar essa tendência da passarela para a vida, sem virar a vítima da moda, sabe? Eu dou uma coisadinha aqui, eu dou uma esfumada mesmo com o dedo, só no centro, assim, que aí já perde um pouco desse contorno definido e eu não preciso ajustar os lados. Mas, respondendo... Calma, a gente não respondeu isso, então, eu ia falar. respondendo a Paola, se você quer fazer simétrico... Se quer fazer simétrico, por exemplo, o meu lábio, ele é de um lado mais arredondado, eu não lembro qual é o lado, e do outro lado ele é mais geométrico, ele é mais reto. O que eu faço, cada dia que eu uso a minha boca vermelha, eu escolho para que lado que eu quero ir. Eu faço a mímica do outro lado com o lápis de boca daí. Aí, como eu tô acostumada a fazer minha boca, eu vou direto com o batom, mas você pode fazer isso com o lápis, para começar a pegar a manha ali, pegar a mão de fazer esse ajuste, né? Esse acerto. Então, você escolhe qual é o lado que você quer, que você curte mais ou que você quer imitar aquele dia e você repete pro outro lado. Normalmente, é essa a diferença maior que as pessoas têm, tipo, um lado mais arredondado, mais alto que o outro. O mais fácil, na minha opinião, é você aumentar o lado mais baixo do que diminuir. Diminuir é sempre mais tenso, porque você tem que ter um trabalhinho maior na pele, né? De correção, De né? correção. E aí, se você gosta de uma pele natural, por exemplo, você já vai começar a partir
partir para uma pele não tão natural assim, Tá. porque você vai ter que corrigir. Lembrando que estamos ao vivo aqui no Facebook, Fabiana Gomes, maquiadora sênior da MAC, respondendo dúvidas sobre batom, majoritariamente, porque a gente estava ensinando a aumentar o contorno da boca da Júlia, que é uma super tendência. Quem é louca do Instagram, tipo eu, vê que as meninas se maquiam muito Aumentando. aumentando a boca. Lembrando que esse vídeo, para quem não pegou o passo a passo, ele fica disponível quando a gente estiver offline. Vocês podem ver desde o começo. Estamos respondendo várias perguntas enquanto Vânia, Fabi finaliza a Júlia. Sabe uma coisa que eu acho bem importante falar? Para quem pegou o live... O bonde andando? O bonde andando, a Júlia, porque as meninas estão bem afim mesmo de aumentar os lábios aí no Instagram, na mídia social, e estão fazendo, tipo, bocas, tipo... Gigantes. Bocas icônicas aí, né? Homéricas. Eu aumentar meu lábio vai dar uma leitura no meu rosto. A Vânia, hoje ela aumentou um pouquinho dela. Ela já tem um lábio mais carnudo também. A Júlia tem um lábio muito fininho. O lábio superior dela é super fininho. Então, por isso que eu acho que tem que manter aí um certo, sabe, bom senso na hora desse trabalho. Pra fazer do jeito natural. Pra fazer do jeito... Olha que a diferença do... Mudando de assunto já, né? Mas não era pra falar de aumentar o lábio, mas olha o Curvex, gente. Tenho perguntas. A Bruna que perguntou o que fazer quando um do lado dos lábios é diferente do outro. A gente falou aqui, você pode ajustar com maquiagem. E esse passo a passo da Júlia é muito específico para a boca dela. Mas você pode usar esse recurso de passar um pouquinho do contorno na sua boca, só de um lado, de repente. Exatamente. Maria José pergunta, por que aplicar lápis transparente nos lábios? Transparente? Acho que existem alguns lápis que não têm cor, porque teoricamente eles são universais. Então você pode aplicar qualquer batom a partir deles. Eu não acho que eles são boas ferramentas para quem quer definir o contorno. Eles são boas ferramentas para segurar o batom. Então, se você tem aquele problema primer, da não? linha... Esse na verdade, acho que às vezes... Tem versões em primer, lápis. Na versão em lápis, que ele tem como se fosse uma película, ele deixa, né? Uma película. Eu acho que tem que testar antes, porque eu, pessoalmente, não gosto, às vezes, porque o batom, às vezes, não pega em cima dele. Então, você tem que tomar cuidado. Se você testa antes, né, de comprar, e, em geral, tenta passar ele por fora do seu contorno, para que ele segure o batom e o batom não entre nessas linhazinhas, mas não impeça o batom de pigmentar a pele, porque às vezes acontece isso. A Paola quer saber o nome do lápis que a Fabi usou. Spicy. Eu tava falando, pra tom de pele da mulher brasileira, vai falando daí, claro, das cores de base da MAC, a gente, tipo, em geral é NC35 até NC42, assim, o espectro que pega. Que é a gama de cores que tem no Brasil. De intensidade de cor e temperatura de cor. Essa mulher brasileira, tipo cravo e canela, essa cor é bem coringa. Inclusive, ó, a Júlia tem uma cor de pele que é diferente da minha, mas esse lápis também seria um neutro pra mim. Eu tô falando isso porque não necessariamente esse aqui vai ser o neutro pra todo mundo, tá? Então, é legal você ir até uma loja e procurar o que fique mais próximo da cor dos seus lábios. Tá. Amanda pergunta, é mais fácil aumentar o lábio de cima ou de baixo? Eu acho que... é a mesma coisa. Na verdade, eu falei disso antes da gente começar, né? Tava falando. Normalmente, o de cima é menor. É muito difícil você encontrar alguém que tenha o lábio inferior menor. Mas eu acho que... Eu que não sou maquiadora, eu acho que o de baixo é mais fácil você aumentar em casa do que Você o não de tem que cima. lidar primeiro com a simetria, do vizinho. Mas o de baixo tem um detalhe, porque ele é um pouquinho mais abaulado, ele tem mais volume normalmente aqui. Então, às vezes, se você erra, esse volume, ele fica mais evidente Mais o erro, torto. na minha opinião. Eu não sei, eu aumento bem embaixo. Eu passo bem por fora do contorno e aqui, assim. Eu acho que é mais... Sabe o que é legal bonito. para aumentar embaixo? É difícil ver isso acontecer de lábio... É meio raro ver o lábio inferior mais fino. Mas aumentar em cima, atravessar o arco do cupido, como você faz. Uhum. Tem uma estilista que eu trabalho que ela ama essa boca sem o ar. Os meus lábios têm o arco do cupido bem real, bem definidos. E ela prefere, assim, mais retinha, essa boca mais francesa, né? Mais passa aqui. Que dá até uma levantadinha, assim. E aí você transferir
pro lábio inferior. E aí você vai e faz ela mais arredondadinha. Eu tenho aqui 2 perguntas, vou fazer as 2 ao mesmo tempo, porque eu acho que a Fabi pode responder numa vez só. Meu Deus. A Shirley pergunta qual é a melhor cor para lábios grossos. E a Simone pergunta, mulheres de 49 anos podem usar batom escuro? Gente, mulheres de Não tem qualquer regras de cores. idade podem usar batom escuro. E de boca grossa ou fina pode usar qualquer cor. Exatamente, não existe essa regra. Se alguém te falou isso, esquece, bate o cabelo pra essa pessoa. Sério, não existe isso. Tem uma senhorinha que é uma icônica, maravilhosa, que é a Iris Apfel, que a MAC até já fez uma coleção com ela. E ela é toda dos acessórios, dos maxi acessórios. Ela pinta o olho com sombra azul, passa o batom vermelho, magenta, às vezes até meio torto, assim, mas ela é tão... Tem a Linda Rodano, que é maravilhosa, super cabelo todo branco, bem branco, só usa batom vermelho, é uma das marcas registradas. Eu acho que é fundamental que as suas escolhas conversem com a sua personalidade. Com a sua personalidade, que você esteja à vontade também. Agora, eu acho que o que pode acontecer é que as mulheres ouviram tantos nãos, assim, tanta regra, que às vezes elas ficam meio com medo de tentar. E aí você não se sente bem com aquilo, mas começa a usar e assim, talvez a melhor sugestão seja, vai aumentando a graduação de cor do batom, entendeu? Vai direto pro vinho, direto pro vermelho, vai escurecendo. E lembrando que maquiagem sai Sim. num passe de mágica, então se você não se sentiu à vontade é só tirar. A Júlia usa bastante batom escuro, mesmo com a boca de cima mais fininha. Eu não gostava antes, eu acho que com o tempo eu fui acostumando. Foi experimentando e foi rolando, né? Tinha uma regra também, que eu, sempre... Gente, por quê? Porque que mulher de pele negra tem que usar batom vinho. Primeiro que tem que, já acabou, perdeu o amigo na conversa. Não tem que nada. O que eu acho que seria legal, assim, falando de regra de maquiagem, que eu acredito e respeito, não é que tem que, mas é legal que, quando você faça a pele, se você estiver buscando um look mais realista, assim, que a cor da pele, que a cor da base, não esteja muito diferente da cor da tua pele. Não significa que, eu sou super branquinha, mas eu queria muito ser bronzeada e amo mulheres... Quer usar a base mais escura? Tem que ser feliz. Usa, mas usa certo, entendeu? Dá pra aumentar, pra esquentar a cor da pele, sem ficar também uma coisa, tipo, que contraste demais. E mesmo o contrário também é válido. Porque aí vem alguém sempre com a mão de xícara e fala, não, essa base é muito clara pra você não pode usar. Aí você vira e fala, eu sei, mas eu gosto, é uma opção minha, é uma escolha. A Simone pergunta, qual é o melhor tom de batom para mulheres com mechas loiras? De novo, acho que não tem certo e errado. Não tem certo e errado. Tem o que você quer transmitir com a sua maquiagem, né? E tem outra coisa. Como é o nome dela? Simone. Depende muito do... Assim, talvez o que ela queira saber, que é uma coisa que as pessoas normalmente querem saber, o que fica mais harmônico, vai. Depende muito do tom de pele também. Depende muito do tom de pele. Pensa em contraste. Se você, por exemplo, é uma mulher negra que usa batom vinho, ele tem muito menos contraste nessa pele do que se eu passo um batom vinho, que eu sou super branca e a minha boca pula. Sim. Ao contrário de uma menina loira, que naturalmente tem tudo mais, se ela for bem, por exemplo, se eu fosse loira, que tem uma coisa mais fria, um batom nude vai ser mais discreto. Um batom vermelho vai... Você sabe o que você está falando agora? Me ocorreu uma coisa, dessas regras todas que a gente ouviu a vida inteira. Que a gente sempre ouviu que as loirinhas deveriam usar tons de rosa. E, na verdade, o que estava assim, sendo tentado ensinar pra gente é que a gente tinha que ser discreta. Porque é tudo sobre o baixo contraste, né? Tipo, se uma menina loirinha com fundo de pele rosa usa um batom rosa, tipo, não chama muita atenção. Fica meio parte dessa cartela, uniforme. Se uma mulher negra usa um batom mais escuro ou vinho, ele não contrasta muito. Então, ela tá, tipo, tá todo mundo discreta. Adequada e discreta. Mas se você não quer ser discreta, se você quer ser a rainha do baile, e aí, cadê? Põe as regras todas no lixo. Você tem uma boca lixo. enorme e quer usar laranja... Eu usei no desfile do Reinaldo, naquela modelo negra Maria... Calazans. Não, uma portuguesa, angolana. Maria Borges. Maria Borges. Ela tem uma boca deste tamanho. Porque ela é uma angel. Ela é maravilhosa. Uma angel da Victoria's Secret. Eu usei um batom rosa snob, tudo bem, né? amiga, tudo bem. Cadê uma água? Quer tomar um pouco de fix? Você usou batom. O batom snob, que é um rosa claro, assim, bem luminoso, e gloss por cima. Supostamente tudo que eu não deveria fazer. E ela tava maravilhosa. A Lígia pergunta, tem os lábios muito finos e estranho quando passo batom escuro. Tem alguma dica para passar cores escuras em lábios finos? A gente acabou de falar disso, Lígia. Até Júlia deu um depoimento falando que não... Júlia tá chorando. Ela tava tossindo. Eu dei uma engasgada, gente. Júlia falou que não estava acostumada. Quer um tapa nas costas? Estamos ao vivo, né, gente? Acontece.
Júlia falou que não estava acostumada e foi usando o batom escuro. Acho que o melhor jeito de... A melhor dica é experimentar de fato, Experimentar, e aí se você se sentir, tipo, ai, não... Porque tem também a vida de cada um, né? Vai, como a gente tá falando, vai aos poucos. Sabe uma coisa que eu sempre ouvi? Porque eu tenho o olho gigante e tal, que eu tinha que usar sombra escura e que eu tinha que usar o lápis preto na linha d'água. Pra diminuir. Pra diminuir. Eu não quero diminuir. Eu quero, se eu quiser usar gloss no olho e lápis branco na linha d'água e usar máscara em cima, embaixo, pra ficar com o olho Bem... com aspecto maior ainda, tipo, de Tá bem valendo. louca, assim, tá valendo. Entendeu? É muito... Que não tem regra, né? Não tem regra. Não Tem tem que experimentar e regra. se sentir confortável, tem que ter a ver com a sua personalidade, de estilo. Acho que tem que pensar em ser harmônico com a sua roupa no dia. Com Às vezes, acessório. eu, por exemplo, uso muito batom vermelho. A Fabi, sempre. Eu já cheguei, ela tava sem, falei, cadê seu batom vermelho? Mas isso também tem muito a ver com o meu estilo. Como eu tô sempre com roupas muito neutras, eu gosto que o batom apareça. Às vezes, se eu tô com uma roupa vermelha, dificilmente eu passo batom vermelho. Sim. Eu passo mais nude. Pensa no conjunto também, que ajuda a decidir que cor usar, né? E é legal pensar também que um batom escuro, um batom assinatura como esses, assim, escuros, na minha opinião, ele já funciona como um acessório. Então, eu já tenho cabelo, né? Eu evito usar muita coisa e pra mim é muito fácil. Já tô com o meu acessório aqui, não preciso pensar demais, assim, em como eu vou assessorar isso. Outra, o que é mais falar, gente? De regras. Não Acho que tem sempre regras. vale a pena questionar por que você tá fazendo aquela interferência com maquiagem no teu rosto. Porque hoje em dia a gente é bombardeado com imagens o tempo todo de a sobrancelha que você tem que fazer e ela tem que ser bem preta, ela tem que ser feita com pincel atômico às vezes, né? Essa é uma brincadeira, tá? Contém ironia. Ou que você tem que fazer contorno e você tem que afinar o nariz e tem que sempre... O que tem que é prestar atenção dos porquês. Por que eu tô afinando meu nariz? Todo mundo tem que ter um nariz fino, tem que parecer a Barbie. Ou obrigatoriamente tem que passar iluminador? Você não precisa passar blush se você não quer, não precisa passar iluminador se você não Exatamente. quiser. Tem que fazer as coisas espontaneamente e pensar nelas, né? Enfim. Até seu minha boca, estilo. porque eu quis aumentar, mas também Porque, se eu quiser deixar ela se ela fininha, quiser não tem deixar problema. ok, tem que sempre questionar, sempre, porque a gente é muito, tipo, as coisas são colocadas pra gente, a gente não se questiona e tem muita coisa por trás disso. Então, Pensem tô sobre batendo seus no microfone, makes. né? Tá Tá? dando ruim aí pra vocês? Tá tudo certo. tudo Pensem sobre seus makes, amigas. Pensem sobre seus makes. Bom, a gente precisa terminar. Ai, não. É uma metralhadora de informações esse live. E não tem mais nenhuma perguntinha pra Não, responder? tem um monte. O que a gente vai fazer, a gente pode entrar no Facebook depois e responder, ajudar a responder as que a gente não conseguiu falar aqui. Sexta-feira que vem estarei de volta, às 5 da tarde, para falar de mais beleza. Obrigada, Fabi, Obrigada pela a ajuda. vocês, um prazer. Júlia vai ficar reassistindo em casa, né? Pra treinar e depois Pra treinar. Enfim, lembrem-se que o live fica disponível aqui offline para vocês verem esse passo a passo da boca desde o comecinho. Certo? Obrigada, até a próxima. Beijo. Tchau, gente.